Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. No vídeo anterior, eu comecei um estudo sobre os selos do Apocalipse. Foi até o quarto selo, porque é um assunto só. E hoje nós vamos estudar, revelar o mistério do quinto selo. Então vamos começar o estudo. Inclusive, aqui tem uma pergunta: a alma dorme? A gente também vai falar sobre a alma. Mais informações, eu tenho um vídeo antigo, é verdade, mas o estudo é muito bom e o título é Para onde vai a alma que morreu em Cristo? Vale a pena você conferir. Procure assim, Marcos Ribas, Para onde vai a alma que morreu em Cristo? Bom, vamos lá, só para relembrar, Jesus, ele tomou da mão do Pai, daquele que estava sentado no trono, Jesus e Yeshua, tomou um livro que estava selado por dentro e por fora, 7 selos. Então agora nós já estamos no quinto selo. Então diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, assim, o João aqui ele não viu gente viva, no caso com o corpo, igual nós temos. Ele viu pessoas que faleceram, ele viu a alma delas. Eles foram mortos, e qual que foi o motivo dessa morte? Por causa da palavra de Deus e também pelo testemunho que eles tinham. A vida deles era um testemunho. Eles serviam a Deus, cada um no seu tempo, na sua época, e já já você vai entender isso também. Então, assim, por causa disso, eles foram mortos ou assassinados. Esse seria o termo mais correto. Então, vamos lá. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Quem que é o soberano Senhor, santo e verdadeiro? Deus, o Pai, aquele que está sentado no trono. Não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vamos entender algumas coisas. Aonde que eles estavam quando João teve essa visão? Eles estavam debaixo do altar. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura ilustrativa para você compreender melhor essa questão de estar debaixo do altar. Mas assim, são almas que não vivem mais nesse mundo, morreram. No entanto, eles clamavam a Deus, eles perguntavam: Senhor, quando o Senhor vai julgar, vingar o nosso sangue? Vamos falar de forma que todo brasileiro entende. Quando que o senhor vai fazer justiça? Há muita maldade. E aí, o senhor vai deixar por isso mesmo? Quando que o senhor vai agir? Então, é uma, entre aspas, assim, cobrança ou aquela pergunta, né, de realmente eu quero saber. O senhor não vai fazer nada agora? Não chegou o seu tempo? Bom, vamos lembrar de uma coisa: todos nós, seres humanos, em algum momento, nós falamos assim com Deus também. E aí, o senhor não vai agir? Não vai acontecer nada? Então, o texto nos leva nesse entendimento. Ok, alma que morreu. Mas espera aí, não tem o tal do sono da alma? O que que é isso? Quando a pessoa morre, ela fica assim, dormindo, ela não tem consciência, ela não pensa em absolutamente nada, ela fica lá até o dia da ressurreição dos mortos e do arrebatamento. Então, isso é uma teologia do sono da alma. E que por esse texto e muitos outros, por isso que eu falei do meu vídeo antigo, que eu falo muito sobre isso, mas por esse texto fica claro que, apesar da pessoa morrer, a consciência não dorme. Ela continua acordada pensando. Ou será que Deus acordou eles? Eu acho que estaria escrito aqui na Bíblia. Olha, eles estavam repousando, dormindo, e aí Deus acorda eles por um momento e eles começam a fazer essas perguntas, a questionar quando seria o dia da vingança. E eles usam o texto aqui, né, do nosso sangue. Realmente, o sangue representa a vida, a Bíblia diz isso, e eles queriam saber quando que Deus ia vingar, quando que Deus ia julgar aqueles que mataram eles, né, derramaram o seu sangue.
Então, gente, por aqui já dá para entender claramente que não há sono da alma, ou seja, quem morreu em Cristo vai para o paraíso, eu falo naquele vídeo antigo, e quem não morrer em Cristo vai para o Sheol, que é o lugar de tormento. Ok, tanto um quanto o outro, na parábola do rico e o Lázaro, dá para a gente entender também. A pessoa que passa para o além, passa para o outro mundo, ela continua acordada na sua consciência. Vamos prosseguir. Quem são essas pessoas que estão assim perguntando para Deus, né? Quando que o senhor vai julgar o nosso caso aí? Bom, dentre elas tem duas pessoas aqui que Jesus citou, Abel e o profeta Zacarias. Teve vários profetas, Zacarias, mas o filho de Baraquias, aqui também muitas pessoas coloca outro nome, ok. Mas esses dois estão entre essas almas. Vamos ver o que Jesus disse. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Todo. Mas agora ele vai especificar aqui, ó, desde o sangue do justo Abel, quem foi Abel mesmo? O irmão de Caim, filho de Adão e Eva. Então, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. E esse mesmo texto de Jesus, o Lucas também conta, além de Mateus. Mas aqui já é o suficiente para nós de que assim, Jesus cobrando dos fariseus a morte de Zacarias, que veio antes deles, e também de Abel. Então, quando Abel faleceu e quando Zacarias também faleceu, no caso eles foram mortos, assassinados, a facção religiosa dos fariseus ainda nem existia. Mas por que Jesus falou para eles? Jesus estava citando desde o princípio do mundo que, assim, haverá um dia a justiça contra os assassinos, contra os homens maus. Tudo que acontece que a humanidade transgrediu o mandamento de Deus e violou de forma tão abrupta que foi causando assassinatos, tudo isso vai recair sobre eles. Aqui diz assim: para que sobre vós recaia todo o sangue justo. Recair o sangue quer dizer, é a vingança do Senhor. Então, nessas pessoas que nós vimos aqui em Apocalipse, dois são citados por Jesus, mas ele diz todos, tem muita gente. Então foi por obedecer a palavra e foi por seu testemunho, a sua vida com Deus, que era o caso de Abel. O Zacarias já existia ali a palavra, a Torá, os mandamentos. Na época do Abel não existia isso escrito. Isso foi dado lá no Monte Sinai. Ok, Abel então ele recebia, ou melhor, ele vivia pelo testemunho, por aquilo que ele aprendeu com os seus pais e pela própria experiência que ele tinha com Deus. Então, assim, o texto que nós lemos do quinto selo refere-se desde o período de Abel e terminou em Zacarias? Não, vamos continuar. Mas antes quero mostrar para você uma figura ilustrativa do altar. O altar não era uma coisa pequenininha, você está vendo essa foto, então tem a pessoa aqui que está adorando, é o momento da remissão dos pecados e este era o altar no tabernáculo grande, né? Pois é. Apocalipse nos mostra que existe um templo nos céus, no lugar da habitação de Deus. Então, assim, fica claro para nós, é só prestar bastante atenção e perceber que as almas que foram lá perguntar para Deus sobre quando seria a vingança do sangue delas, estava debaixo do altar. Por essa figura, olha o tamanho dessa pessoa, que atrás tem os animais que eram levados ao sacrifício, e você vê aqui o tamanho do altar, o fogo. Na verdade, é até maior do que isso. Agora vamos imaginar lá nos céus, no lugar da habitação de Deus. Então, a parte de baixo, as almas estariam aqui, ó, no que é conhecido como pátio. Então, eles chegam e falam isso para Deus. Está aí a figura para você ter uma base. Vamos continuar. Então, assim,
Além do tempo de Abel até Zacarias, nós ainda vamos ter mais pessoas. Olha só o que está dizendo o texto. Então, a cada um deles, dos que morreram, foi dada uma vestidura branca. Então tá aqui uma figura ilustrativa também para você ter uma ideia. Veste branca, brilhante, é nesse sentido. Eles disseram que repousassem ainda por um tempo. Olha aí, Marcos, falando do repouso da alma. Então a alma dorme sim. Será? Vamos continuar. Ó. Lhe disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos. Então está falando de futuro em relação a esse dia que o João teve a visão. Então ia ter mais pessoas que iriam ser mortas, como igualmente eles foram. Então, aqui não está falando que a alma dorme, assim fica apagado, fica a consciência. O que o texto está dizendo é que Deus fala assim, gente, calma aí, eu não vou vingar o sangue de vocês agora. Então vamos colocar roupas espirituais, vestes brancas, e vocês ainda permaneçam no descanso. Qual que é o descanso, gente? É estar no paraíso. A alma que morre, se ela morre em Cristo, ela morre no Messias, ou antes do Messias, pelo testemunho, vai para onde? Para o paraíso. Então esse é o repouso. É para permanecer lá até o dia da vingança. Quando acontecer a vingança, o que nós teremos? A ressurreição dos mortos. O arrebatamento é para quem estiver vivo no dia. E quem morreu vai ser ressuscitado antes, né? É o mesmo dia, é o mesmo evento, arrebatamento, o dia do Senhor. Nós sempre falamos isso aqui no canal, mostramos as referências bíblicas, mas primeiro acontece a ressurreição dos mortos, e aí quem estiver vivo depois será arrebatado. Todos nós nos encontraremos com o Senhor nas alturas, nos ares, ou no raquia, que é o firmamento. E esse dia não sai do meu coração e eu aguardo ansiosamente. Então, muita gente ia ser morta depois, né, de Zacarias. Quem são essas pessoas? Vamos ver. Quem que vai morrer depois, né, da revelação? Muitos já morreram e tem pessoas que vão ainda morrer por causa do testemunho. Então, olha só. Apocalipse 20, versículo 4, mostra a recompensa. E aí a gente vai entender o texto. Olha só, vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Ok, isso são outras pessoas, não vem ao caso aqui. Olha agora, vi ainda as almas dos decapitados. E sim, pode ser traduzido também como degolados, por causa do testemunho de Jesus. Então, as pessoas vieram depois de Zacarias, né? Já tinha o testemunho de Jesus. Muitos morreram, ó, perderam a cabeça, foram degolados ou decapitados. Morte muito triste. E você já viu isso em fotos. Antigamente, aqui na plataforma, tinha os vídeos que foram retirados. Lembra daquele pessoal que colocavam neles um macacão de cor laranja? Pois é. Exatamente isso, aquela religião, os radicais, não são todos, mas os radicais daquela religião, eles matavam os inimigos e fazem isso até hoje, esses radicais aí, né? Tirando a cabeça fora, do jeito que está aqui na Bíblia. Então, ó, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. O mesmo que foi citado naquele outro texto, do quinto selo, aqui também. Um falava do seu próprio testemunho, agora aqui está dizendo testemunho de Yeshua, Jesus. E a palavra de Deus também é citada. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha quanta informação importante. Alguém morreu porque negou a marca da besta? Ainda não, porque ela não apareceu.
Mas aqui está dizendo que nesse período as pessoas serão mortas por negarem essa marca. Então, o que a gente está vendo aqui? Profecia para o futuro. Mas como eu citei, várias pessoas já morreram por causa do nome de Jesus. Não só dentro dessa religião, mas no comunismo antigo também acontecia muito isso. Os missionários eram mortos. Mas por decapitação ou degola, isso é muito mais assim intenso, muito mais voltado para esses radicais aí dessa religião. Repare que esses tais que foram mortos, eles recebem uma recompensa. Eles viveram, isso significa que eles estavam mortos, viveram, tornaram a ter vida, ressurreição dos mortos. E assim, eles reinam com o Messias, com o Cristo, com o Mashiach, por 1000 anos. Essa é a recompensa que eles têm por servirem a Deus e por ter derramado a sua própria vida. Muitos cristãos, quando ouvem esse tipo de assunto, fica com aquele medo. Será que eu vou ter que morrer? Será que eu vou ter que dar minha vida por Jesus, por Yeshua? Bom, veja só, as pessoas que têm esse chamado, em algum momento elas sabem que elas vão dar a sua vida, elas vão morrer por causa do nome de Jesus. E se isso acontece, elas são fortes, elas estão preparadas. Se você tem medo, se você acha que não só a tua vida, mas a tua família, os teus filhos, fique em paz, porque assim, você não foi chamado para isso. Agora, uma coisa que eu sempre falo com Deus nas minhas orações, eu intercedo por todos esses missionários que estão principalmente nesses países, e eu declaro, eu peço para que eles se tornem assim invisíveis aos olhos dos inimigos. É muito importante nós intercedermos por esses missionários. Eles estão precisando das nossas orações. E eu quero concluir esse vídeo respondendo uma pergunta que todo mundo faz: em que selo nós estamos? Ou não abriu nenhum? Ou já abriram todos os selos? Vamos pensar um pouco. Nesse texto, percebemos que ninguém ainda deu a sua vida negando a marca da besta. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Então, assim, na sua totalidade, o quinto selo não se cumpriu. Vamos voltar lá para o começo? O primeiro selo, aquele cavalo branco e quem estava montado nele com um arco na mão, flecha, saiu vencendo e para vencer. Cumpriu só um pouquinho, porque ele representa quem? Ismael. Da onde virá quem? O anticristo. Mas o anticristo já veio? Também não. Então perceba que no vídeo anterior, que foram os 4 primeiros selos e hoje o quinto selo, a profecia, ela começou a se cumprir há muito tempo atrás, ela está se cumprindo nesse momento, mas a sua totalidade desses 5 selos ainda nem começou, é lá na frente. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o 6º selo, depois nós vamos ver o 7º, até porque vai ser uma coisa muito comum daqui a algum tempo as pessoas falarem isso, que nós estamos entre o 6º e 7º selo. Mas por esses vídeos aqui, eu espero ter te ajudado a compreender que, olha, cumpriu só um pouquinho, está se cumprindo, mas ainda tem que se cumprir lá na frente. Eu espero que você tenha compreendido isso. Bom, no demais, eu quero te pedir, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, me ajude a pregar a palavra de Deus aqui na plataforma chamado YouTube. É de graça e tem mais. Você já assistiu a esse filme aqui, Eternidade? É um filme maravilhoso com animação sobre a escatologia, o fim dos tempos, como que vai ser o arrebatamento, o anticristo, a nova Jerusalém descendo do céu. Esse filme é emocionante, são 43 minutos, mas ele passa tão rápido que você nem percebe. Então procura aí Marcos Ribas, Eternidade, ou então ao final desse vídeo que você está assistindo, eu vou deixar aqui na tela, aqui ou aqui, para você assistir uma dica.
apague as luzes, assista no escuro, coloque o fone de ouvido, ou então põe na Smart TV, ligue o Home Theater, porque o som também é importante para impactar na emoção. E no demais, deixe um comentário aqui neste vídeo também, que me ajuda bastante. O teu like é importante. Próximo vídeo, sexto selo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.